Muito bom dia para você aí de casa nessa quarta-feira, terça-feira, gente, 4 de setembro, tô perdida no tempo, viu? Fique comigo no RF com você até a 1h da tarde. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Polícia divulga imagens de assalto na Arena Corinthians. Poder Público vai investigar descarte irregular de medicamentos no Pará. Estudo revela que a educação básica piorou no Brasil. Governo anuncia verba para a reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro. E multas por uso de celular ao volante aumentam em todo o país. O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muitas notícias e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você que tem crescido no mundo todo o movimento de mulheres que não escolheram engravidar. Isso mesmo. Por que será que elas não querem filhos, hein? É o que você vai descobrir hoje aqui comigo no RF com você. E vamos então para as notícias do dia. A polícia divulgou imagens da ação de criminosos na Arena Corinthians. Veja o passo a passo do crime. Os assaltantes entraram depois que o estádio esvaziou e fechou os portões. Era 2h10 da madrugada, de sábado para domingo. A câmera do estacionamento registra a movimentação de 3 pessoas. 1 minuto depois, a imagem mostra esses mesmos homens que usavam capuz caminhando com 2 das vítimas. Os criminosos seguem por vários locais da arena. Os funcionários mantidos reféns levam os assaltantes armados para salas onde o dinheiro estava guardado. Este homem, que teme mostrar o rosto, estava entre as vítimas. Ele teve as mãos amarradas e viveu momentos de tensão. Eles queriam a chave de uma sala que a gente não conseguia localizar. Aí chutaram uma das pessoas bastante lá para ele lembrar, né? E depois revistaram a gente, tiraram os pertences, dinheiro, celular, carteira. As imagens ainda serão analisadas pela equipe técnica da polícia. Por enquanto, não foi possível levantar muitos detalhes dos suspeitos. Mas um fato chamou a atenção dos investigadores: a forma com que os assaltantes se deslocaram dentro do estádio. O subterrâneo da arena é um espaço bem grande. E eles andam para andar lá, uma pessoa que não conhece, eu penso que teria dificuldade de andar, de se locomover lá dentro, né? Ao menos algum conhecimento privilegiado, pelo menos do local, eles tinham. Na fuga, depois de render seguranças da portaria, os criminosos saem a pé. Em malas e mochilas, levam tudo o que foi roubado. Celulares e outros aparelhos eletrônicos. Só em dinheiro, R$165 mil. Eles deixaram o local neste carro, que também não foi identificado. Bom, e 2 homens foram presos na madrugada de hoje. Eles tentaram roubar um bar em Rio Claro. Vamos ver. Os policiais chegaram até o estabelecimento, que fica na Avenida 17, após uma denúncia anônima. Os 2 homens quebraram a porta de vidro do local para roubar bebidas alcoólicas e uma televisão. Eles tentaram fugir, mas foram capturados pela Guarda Civil Municipal, que contou com a ajuda do canil. Eles foram levados até a delegacia da cidade e presos em flagrante. E em Limeira, a Guarda Civil Municipal conseguiu prender o último foragido da quadrilha de tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa que atuava em Poços de Caldas, Minas Gerais. O homem foi identificado depois que passou pela muralha digital aqui em Limeira. A organização criminosa era considerada a mais antiga da cidade de Poços de Caldas e movimentava com a venda de drogas cerca de R$30 mil por dia. 19 integrantes da quadrilha já haviam sido presos. Kleber da Silva Pereira, de 35 anos, foi o último integrante da quadrilha a ser capturado. Ele era considerado um dos chefes da organização criminosa. Ele estava escondido na casa de uma tia, no bairro Ouro Verde, em Limeira, e foi identificado quando passou com o carro que estava sendo procurado pela polícia na muralha digital da cidade. A operação, batizada de Audácium, contou ainda com a ajuda da Polícia Civil de Poços de Caldas e Araras, além da Guarda Civil Municipal de Limeira. Segundo a polícia de Poços de Caldas, a quadrilha mantinha uma vida de luxo na cidade. O tráfico de drogas muito intenso num dos bairros conhecidos e próximos à delegacia.
um tráfico de mais de 15, 20 anos, né, que se estabeleceu naquela localidade, e um movimento de dinheiro muito grande. Nós recuperamos até o momento aproximadamente entre 8 e 10 milhões em veículos apreendidos com medidas de sequestro, em quantias em dinheiro em razão da quebra do sigilo bancário e do sequestro de valores, e também diversos imóveis bloqueados no curso dessa operação. Por exemplo, esse autor que foi preso hoje possuía vários carros de luxo na cidade, como Camaro, Ford Edge e tantos outros veículos. Bom, mudando de assunto, o uso de celular ao volante já é a terceira maior causa de mortes no trânsito no Brasil. As infrações colocam o país como um dos que tem o trânsito mais perigoso no mundo. 10 mil vidas poderiam ser poupadas todos os anos se os brasileiros prestassem mais atenção ao volante. O Brasil ocupa o 4º lugar no mundo em número de mortes envolvendo direção. São quase 40 mil acidentes fatais a cada ano, cerca de 25% deles ocasionados por distração. Dirigir com uma mão só, fumando, usar o celular e fones de ouvido na direção. Tudo isso é proibido, dá multa e pode causar mortes. Nas ruas é fácil encontrar infratores. José Carlos não sabia que era errado pilotar a moto ouvindo música com o fone de ouvido. Nunca teve problema, não. Um lado eu ouço baixo e eu consigo prestar atenção, mas leva a multa, né? Então vou tentar não usar. O fone de ouvido te tira um pouco da atenção do trânsito e também, diferente do rádio no alto-falante, ele tapa a audição para os alertas que vêm da rua. Só no primeiro semestre de 2018, o número de multas envolvendo o celular ao volante no país ultrapassou os 268 mil registros. Aumento de 167% em comparação ao mesmo período do ano passado. Como ele dá esse ambiente que é igual um carro de verdade, que ele está dirigindo numa via, ele vai pegar o celular e quando ele vê que ele parou de prestar atenção naquilo, que ele sofre um acidente, ele tem mais consciência de que isso com certeza vai acontecer na rua também uma hora. Não é preciso estar em alta velocidade nem na estrada com chuva ou à noite. Bastam 3 segundos de distração para o acidente acontecer. Até ela notar que algo vai acontecer, ela já bateu, ela não consegue frear a tempo de evitar um acidente. Desde 2016, o Código de Trânsito Brasileiro transformou as infrações por uso de celulares na direção, por exemplo, de médias para gravíssimas. Com isso, o condutor recebe 7 pontos na CNH e paga multa de R$ 293,47. Avançar o sinal vermelho, desrespeitar a parada obrigatória e não lembrar de acender os faróis da moto tem a mesma penalidade. Moto é um veículo leve, muito ágil e muda de posição muito rapidamente. Então a gente olha para o espelho nesse momento, fala, puxa vida, eu vou virar à esquerda. Eu dei o sinal, lembre-se disso, eu dei o sinal, coloquei a seta para a esquerda, olhei. Quando eu voltei para frente, pode ter surgido uma moto. Se ele não estiver com o farol aceso, eu não vou perceber essa movimentação. Segundo este especialista, o problema do motorista brasileiro é subestimar os perigos da direção. Dirigir é tarefa de tempo integral. A gente pode ler e ouvir música, eu posso cozinhar e ouvir música, eu posso assistir TV enquanto estou na esteira, fazendo o meu exercício. Agora, eu não posso fazer nada que não seja dirigir enquanto estiver ao volante. Anis já levou uma multa ao dirigir falando ao celular, mas precisou bater o carro para corrigir o hábito. Vergonha total e sensação de desrespeito à lei, né? Errado. Evitar completamente. Aprendi tomando na cabeça e no bolso. Prestar mais atenção, né? Bom, gente, a Agência Nacional de Transportes Terrestres vai atualizar a tabela de preços de fretes dos caminhoneiros editada pelo governo. Vamos ver. Isso por causa do aumento do diesel. Com a decisão, os caminhoneiros descartam uma nova greve. A agência anunciou que vai fazer os ajustes necessários. Depois do aumento no preço do óleo diesel, de mais de 10%, chegou a 12%. Isso por causa do dólar e outros fatores. A tabela de fretes foi instituída por uma medida provisória, editada pelo presidente Michel Temer, para atender parte das reivindicações dos caminhoneiros durante a greve da categoria em maio. O diesel
não subia há 2 meses. Bom, agora vamos falar do clima. Vamos para a previsão aqui na tela, ver as temperaturas para essa tarde. Em Limeira, sol entre nuvens, mas por hora está nublado aqui, viu? Com mínima de 8 e máxima de 20 graus. Em Franca, sol entre nuvens também, com mínima de 8, máxima de 21 graus. E em Tremembé, mínima de 12, máxima de 20 e nublado por lá. Realmente a frente fria avançou aqui para o estado de São Paulo, né? E a semana começou sim com temperaturas mais frias na região. A explicação, como eu já disse, é a passagem de uma frente fria. A passagem de uma frente fria provocou a queda da temperatura no estado de São Paulo. Em Campinas não foi diferente. A segunda-feira amanheceu com um tempo instável e o céu nublado continuou no decorrer de todo o dia. Perto das 3 horas da tarde, os termômetros registraram 20 graus na região do Balão do Castelo. A máxima hoje foi de 25. Ontem, os termômetros chegaram a 32 graus na Lagoa do Taquaral, a maior temperatura desde o início do inverno, que começou no dia 21 de junho. Hoje, a temperatura caiu para 19 graus no final da tarde. Para a Nathalie, o friozinho de leve foi ideal para passear com o filho. Um tempo mais fresquinho, a gente consegue passear mais com as crianças, até o passeio fica mais agradável, ele consegue ficar para um lado para o outro correndo, sem muito calor, muito aquele tempo quente, então está sendo muito agradável. Lourdes e Benedita gostam de caminhar 1 hora por dia ao redor da lagoa. As amigas preferem esse tempinho para praticar atividade física. Dá mais disposição, né? O calor deixa a gente mais cansada, eu tenho alergia do sol, então para mim é muito melhor. A virada no tempo obrigou muita gente a tirar a roupa de frio do armário. Na rua 13 de Maio, uma das principais do comércio de Campinas, deu para perceber. Os impactos da frente fria ganham mais força nesta terça-feira sobre o estado de São Paulo. E as temperaturas devem cair ainda mais. Bom, e agora você vai conhecer o risco que motoristas e motociclistas correm no Rio Grande do Norte. Uma estrada foi tomada pela areia das dunas. Antes mesmo de chegar à praia, até parece que a gente já está nela. A duna está no meio do caminho. É preciso ir para a faixa contrária, porque um dos lados está tomado pela areia. Um risco ainda maior para quem anda de moto. Difícil até manter o equilíbrio com tanta areia. É preciso reduzir a velocidade e redobrar a cautela, o que nem sempre garante uma viagem segura. A gente ia batendo ontem aqui, a gente botou o quê? A metade do carro para cima das dunas, foi uma briga, foi mais de 10 cabos para tirar o carro. Esta é a RN 306, na entrada da praia de Pitangui e que também dá acesso a outras praias do litoral norte. Construída às margens das dunas, é frequentemente invadida pela areia. E a retirada, segundo esse taxista que passa por aqui todos os dias, demora a ser feita. Eles vêm com a máquina, tira, vão embora. Quando a imprensa cai em cima, eles vêm, botam as máquinas novamente, tiram a areia, faixa da pista e vai embora. E nós aqui ficamos a mercê sobre essas areias aqui. No fim de semana, uma equipe da prefeitura trabalhava na limpeza da pista com uma retroescavadeira. Ficou pouco tempo por lá, saiu antes mesmo da nossa equipe e sem resolver o problema. Nesse trecho, continuava o espaço exato para apenas um carro. Aqui é igual enxugar gelo, tá dessa forma. Infelizmente é isso, tira a volta e é desse jeito. A força dos ventos, especialmente nessa época do ano, movimenta a duna constantemente e leva toda a areia de volta para a pista. À noite o perigo dobra, porque não tem iluminação nem sinalização. Quem conhece Pitangui tem uma cautela, mas turista que passa por aqui não está sabendo que isso vai acontecer aqui na frente. E enquanto o Brasil falava em crise, um segmento não parou de crescer, o de aviação. A procura por profissionais dessa área é grande. Os 4 simuladores de voo deste centro de treinamento em Campinas, no interior de São Paulo, não param. Funcionam 24 horas por dia, de tão grande que é a demanda pela formação de novos pilotos. A cada 4 horas, uma nova dupla entra numa das cabines. Até o fim do ano, vão passar por aqui 166 pilotos recém-contratados pela companhia. Todo piloto, você entra na empresa como copiloto, quer virar comandante e quer ter ascensão dentro dos equipamentos da empresa. Eu sou comandante da aeronave, estou indo com uma aeronave um pouco maior nesse momento. A promoção vem 6 anos depois dele entrar na empresa. Daqui a 45 dias, Renato estará pronto para pilotar o novo avião, um Airbus A320 com capacidade para mais passageiros. Tudo muda aí, as rotas, o novo equipamento,
cabe mais pessoas, mais passageiros, mais clientes dentro dessa aeronave. Então tudo te motiva e te dá um up na sua carreira. São reflexos de um mercado em crescimento. Uma pesquisa feita no mundo inteiro pela Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA, mostrou uma perspectiva positiva no setor. 73% das 275 empresas consultadas acreditam em mais contratações nos próximos anos, para operações terrestres, atendimento aos clientes e tripulação de cabine. Só este ano está previsto um aumento de 3,4% no número de novos funcionários, o que deve elevar o quadro de pessoal das companhias aéreas para 2.890.000 empregados no mundo inteiro. Não existem dados específicos do Brasil, mas a realidade das companhias do país mostra que, apesar da crise, o setor aéreo está aquecido. A gerente de treinamento da empresa diz que o plano é ambicioso. Nós temos uma expectativa de crescimento de dobrar a empresa em 5 anos. Então, por isso, nós temos que contratar muitos mais profissionais. Só este ano serão 1.000 novas contratações para todas as áreas. E como é um desafio encontrar pessoas qualificadas, o investimento no centro próprio de treinamento, de formação e requalificação é vantajoso para esta empresa. Todo profissional recém-contratado passa por aqui pelo menos um mês. No caso dos pilotos, são 2 meses. E sempre que novos profissionais entram, significa que há promoções internas. Com o aumento da nossa malha e nossas frotas, nós sabemos que 25% dos nossos pilotos vão trocar de assento. Ou seja, vão ser promovidos de copilotos a comandantes ou vão trocar de equipamento nesse período. O Valdinei Rickel e o Sérgio Tamaru são 2 exemplos disso. Depois de 7 anos e meio, chegou a hora da tão sonhada promoção. Mas o desafio é grande. Assumir o comando da aeronave representa uma responsabilidade muito maior. Eles têm que estar preparados para todo tipo de pane. Nesta decolagem, o instrutor simula um incêndio numa das turbinas. Um dos pilotos imediatamente pega o manual de instruções e os dois começam os procedimentos para pousar o avião em segurança. A gente teve fogo no motor, a gente ainda está fazendo o nosso checklist. O simulador também exige perícia nas decolagens, especialmente em pistas mais curtas como a do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O simulador é muito realista, mas o nível de exigência é tão grande que não sobra tempo para curtir o visual belíssimo da geografia do Rio. O treinamento no simulador de voo para quem vai virar comandante dura 1 mês. São 44 horas de voo, divididas em 11 sessões. Em cada uma dessas sessões, os comandantes em treinamento fazem pelo menos 3 decolagens e 3 pousos. Tá chegando o fim da pista, vamos ver. E aí, Rickel, tudo em ordem? Ele tá tão concentrado que ele nem respondeu, ó. Olha só a maravilha, sucesso total, hein? Parabéns, Rickel. Valeu. E falando em mercado de aviação, as passagens devem ficar mais caras. Você vai entender agora o motivo. De janeiro até agora, o preço do querosene chegou a aumentar cerca de 45%. Nos últimos 2 anos, a variação foi de 82%. Quando ocorrem esses aumentos, tanto a nível de cotação internacional e o momento que nós estamos vivenciando no viés de alta da cotação do dólar, os dois somam-se e aí reflete nesses aumentos de grande proporção como esse que está ocorrendo no momento. Boa parte do preço das passagens aéreas depende do valor do combustível somado com os custos de manutenção, que variam de acordo com o dólar. Segundo algumas empresas, esse impacto ainda não foi repassado para os consumidores, mas isso pode mudar nos próximos meses se o prejuízo continuar a crescer. Com isso, os voos para quem mora na região norte podem chegar a custar mais que o dobro. É o que garante este representante de uma das empresas de aviação. As companhias aéreas, em geral, 40% do custo operacional significa o combustível. Mais um 20% significa também mais as taxas cambiais. Isso significa que esse 40% vai afetar no preço da passagem, né?
Bruno viaja a trabalho quase todos os meses e conta que já sente a diferença desde o início do ano. Nesse caso eu tive que ir de ônibus, porque ficava muito mais barato ir de ônibus do que ir de avião, porque realmente um custo de R$ 2.900 para Boa Vista não justifica. Mudando de assunto, no Pará, o descarte de medicamentos chamou a atenção da população. Muitos pegaram os remédios para consumo. Vamos ver. Os remédios estavam em caixas lacradas. Elas foram jogadas em meio ao lixo comum. A gente se acordemos agora cedo, né? E a gente já demos com esse remédio jogado aqui. Com certeza foi carroceiro que trouxe durante a noite, jogou aqui. Os moradores da área abriram os pacotes e levaram os medicamentos para casa. Todos eles são de uso controlado. Tem remédio para depressão, tem remédio para emagrecer, tem remédio para diabetes, colesterol alto. E fora o resto que eu não abri. São amostras grátis, geralmente oferecidas pelos laboratórios aos consultórios médicos. Os remédios estavam dentro do prazo de validade. O descarte irregular foi feito em um bairro na periferia de Belém. Quando a população encontra esse medicamento no lixão, no lixo comum, ela faz uso desse medicamento, seja ele vencido ou em boas condições de uso. Jogar remédios no lixo comum é crime ambiental. Medicamentos vencidos ou em desuso devem ser entregues em farmácias para que sejam descartados de forma correta. Contamina o solo e através das chuvas pode contaminar o nosso lençol freático e essa água depois a gente vai consumir com esses resíduos químicos. Quando a gente vamos nos postos de saúde, não tem remédio. A gente vamos na UPA, não tem remédio, entendeu? E como é que esse remédio está parando aqui? Que situação, hein? E um perigo para a saúde pública, né? Em Itabira, Minas Gerais, um morador flagrou a situação da roupa de cama de um hospital. Olha só como o material estava. A roupa de cama está amontoada em meio ao entulho dentro do galpão. Material que poderia ser usado nos leitos do Hospital Nossa Senhora das Dores, em Itabira, na região central do estado. As imagens foram gravadas por Cosme há uma semana. Ele diz que funcionários da unidade de saúde fizeram a denúncia. Mandaram falando que tinha vários cobertores e também lençóis naquele local. E aí a gente foi para confirmar e realmente constatou. Nossa equipe foi até o local e o cenário era bem diferente. Não há roupa de cama espalhada, e sim muitos sacos de lixo. Com a presença suas aqui, eles já ensacaram tudo, tá tudo ensacado e vocês veem que tá tudo dentro de um saco preto que é já apropriado para lixo. A direção do Hospital Nossa Senhora das Dores não quis gravar com a nossa equipe. Por nota, a entidade diz que o material estava no galpão só para triagem e depois será encaminhado ao destino correto. O que estiver em bom estado será doado a instituições de caridade de Itabira e o restante será descartado. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que a vigilância sanitária exige que a roupa de cama passe por várias etapas, desde a limpeza até a desinfecção, armazenamento e distribuição. No entanto, não há uma recomendação específica sobre o tipo de tecido e o tempo de uso. Mudando de assunto, Olambra deve receber cerca de 300 mil turistas por conta da Expo Flora. Entre os grandes atrativos, a gastronomia é uma das melhores maneiras de agradar os visitantes, viu? Por isso, os chefes de cozinha apostam em novos pratos para atrair o público. O repórter Vinícius Boer foi até lá e mostra agora pra gente algumas opções de dar água na boca. Só nos 3 primeiros dias da Expo Flora, cerca de 45 mil pessoas visitaram a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. A expectativa é que Olambra receba mais de 300 mil turistas até o final do mês de setembro. Para atrair o público, os restaurantes e confeitarias oferecem pratos típicos de dar água na boca. Este restaurante apostou na salada de flores, com endívias e vinagrete de framboesa. É de encantar os olhos e o paladar, é claro. A combinação é uma referência aos 70 anos da imigração holandesa no Brasil. A gente tentou fazer uma conexão, né, entre a Holanda e Olambra. Esse ano nós estamos comemorando os 70 anos da imigração holandesa aqui para a cidade de Olambra. E pensando nisso, nós juntamos 2 ingredientes símbolos aí. Então, um é a endívia,
que é um ingrediente muito usado na Holanda, e nós temos um produtor aqui na cidade de Olambra. E claro que não podia faltar, né, a peça principal, que são as flores, que é o símbolo da nossa cidade. Então nós fizemos essa salada de endívia com flores em comemoração a esses 70 anos da imigração. Outra opção é o cotovelo de porco, preparado por outro restaurante tradicional na cidade. A carne é regada com molho de mostarda e ganhou um toque especial do chefe para combinar com os dias mais quentes da primavera. A gente pensou no clima, setembro é um mês muito quente aqui em Olambra, e a gente sempre, os nossos pratos sempre muito recheados com muita carne, muito porco, né? Salsicha, joelho, bistecas. Aí a gente quis fazer o joelho esse ano, mas ele cozido e assado, servido com salada e batata também sem ser frito. Então aqui não temos nenhuma fritura no nosso prato desse ano, no nosso lançamento desse ano, justamente pensando na qualidade, que o nosso cliente vai uma comida de qualidade e com uma leveza, né? Sem ser frituras, sem ser o peso de toda aquela massa de carne suína. E na onda do hambúrguer gourmet, este chefe criou uma opção exclusiva para o evento. Vai pão australiano, hambúrguer, queijo prato, alface e uva passas. E é claro, o saboroso creme de rosas. Eu já habituado já no food truck, trouxe a experiência para a Expo Flora, porque eu tenho a vontade de trazer sempre uma coisa especial para cada lugar que eu vou. Os meus lanches todos são temáticos, e para Olambra eu trouxe o Bouquet Burger, que é um lanche especial da Expo Flora. Esse é um produto importado do Líbano, que eu coloco junto com um creme que eu faço em casa, que ele fica com o sabor e o cheiro de rosas. Como tem sido a repercussão desse lanche aqui na... Quem come, tá provando. E você, ficou com água na boca? Ninguém melhor do que os próprios frequentadores da Expo Flora para provar, então, essa novidade de 2018. Vamos lá? E aí, tá aprovado? O que você achou? Aprovadíssimo, delicioso, super suave, bem de acordo com Olambra como um todo. Faz lembrar esse universo das flores? Sim, muito, muito, muito. Super suave, lindo, lindo, delicioso. E aí, uma nota de 0 a 10? Eu dou 10, porque tá maravilhoso, muito saboroso e assim, o sabor é suave. Adorei, muito gostoso. Bom, como eu gosto de fazer hambúrguer, na verdade eu quis no molho vermelho, queria saber se era igual a maionese. Eu achei fantástico, porque ele é mais suave que a maionese, eu adorei. Para ser sincero, fiquei muito satisfeito mesmo. Vamos seguir então com algumas notícias, mas antes, eu prometi, né? As fotos de ontem que eu não consegui exibi-las, vamos lá para mandar um beijo aqui pro Dário, 2 irmãos do Tocantins, super beijo para você, viu? O Leandro Mineiro, super beijo também. Francisco de Jaguariúna, interior de São Paulo, beijão. Wellington e Neó, lá do Pará, super beijo pra vocês. Yasmine e Emily, lá do Paraná, beijão. Wellington, interior de São Paulo, Paraibuna. A Verônica, de Alagoas, acompanhando o RF com você. Reiliane e Giovana, Minas Gerais, super beijo pra vocês, lindas. O Felipe Mineiro também, acompanhando o RF com você. José Carlos, de Rio Claro, interior de São Paulo. Johnny, Ivani e Juninho, interior de São Paulo também, super beijo. Flávio, lá de Sergipe. Aliás, quem é do interior de São Paulo acompanha o RF com você. Na sexta-feira, vou dar uma notícia aqui e eu quero que vocês me acompanhem. O Flávio, lá de Sergipe, beijão pra você, viu, Flávio? O Miguel, de Pontal, interior de São Paulo, super beijo. Vander, Mineiro, Ipatinga. O Rony, lá do Ceará, beijão, Rony. Romário também acompanhando o RF com você, aqui de Limeira, meu conterrâneo, super beijo, Romário. Diorana, do Rio Grande do Norte, beijão.
Bom, agora sim, vamos para as notícias do dia. Continuamos, né? Voltamos a falar sobre o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. O governo anunciou agora que vai repassar 10 milhões de reais para a reconstrução do prédio. Mais de 24 horas depois do incêndio que destruiu o Museu Nacional, a Quinta da Boa Vista estava fechada. Lá dentro, apenas equipes do Corpo de Bombeiros em frente ao prédio. A reconstrução não tem data para começar. O ministro da Educação, Rocieli Soares, disse que o governo vai repassar imediatamente 10 milhões de reais para a Universidade Federal do Rio de Janeiro recuperar o museu. Dentro desse entulho, quando retirar, pode ter ainda bens históricos, culturais que estejam íntegros ou que precisem muitas vezes de uma restauração. O prédio está interditado. Uma vistoria feita pela Defesa Civil constatou rachaduras que comprometem telhado, lajes e partes internas. Agora é apenas madeira queimada e ferro retorcido. Eu dormi achando que era um pesadelo, que eu ia acordar. O pouco que resistiu ao incêndio está agora empilhado no setor de vertebrados, num prédio anexo ao local. Funcionários e professores conseguiram salvar o que era possível antes que o fogo avançasse. Eles arrombaram portas e conseguiram resgatar dezenas de pesquisas. Material único que não tem como produzir mais, mas mesmo assim é muito pouco, porque foram só poucos milhares, perto de muitos milhões que se perderam e perto de coisas de valor incalculável. O fogo consumiu a sala que guardava a réplica do Machacalissaurus topai, o maior esqueleto de dinossauro do museu. Também se foram as únicas múmias egípcias da América Latina, raríssimas múmias romanas e vestígios de tribos e línguas indígenas que já não existem mais. Ficou de pé o meteorito de Bendegó, que já resistiu a temperaturas muito mais altas no sistema solar, antes de cair na Bahia do século XIX. Este era o maior museu de história natural da América Latina, com mais de 20 milhões de itens. Apenas 1% do acervo estava exposto. O príncipe e trineto de Dom João VI, que morou no palacete, se dispôs a emprestar parte do acervo pessoal para um novo museu. Que seja um marco isso para uma reconstrução de valores no nosso país. O Ministério Público Federal pediu abertura de inquérito na Polícia Federal para investigar as causas do incêndio. É de cortar o coração ver essa imagem, né? E o arqueólogo que ajudou na escavação de um dos fósseis humanos mais importantes do país falou sobre a perda durante o incêndio do museu. A natureza preservou o fóssil por mais de 11 mil anos. Riqueza histórica que o homem não soube manter. Quando a gente escava vestígios importante, a gente cria uma ligação pessoal, né? A gente personaliza também as pessoas. Então é claro que ela representa um momento onde eu era quando eu era jovem arqueólogo. As palavras são do arqueólogo André Prous, que participou da escavação de Luzia. O esqueleto foi descoberto durante a escavação de uma caverna nos anos de 1970 em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Luzia foi a primeira brasileira a viver no continente do país sul-americano, que seria formado muito tempo depois. A gruta onde ela foi encontrada era famosa pelos trabalhos de escavação do cientista Peter Lund. Ele descobriu entre 1835 e 1845 31 crânios humanos. Uma das réplicas está ao lado da de Luzia. Poderiam ter sido perdidas no incêndio que atingiu este museu há 5 anos. Diante desse episódio do Museu Nacional, eu sinto que a nossa tragédia foi mínima. Os prejuízos que nós tivemos com perdas materiais, tudo isso foi reposto. É diferente, então, do Museu Nacional do Rio de Janeiro? Diferente, que ali o consumo, tudo ali foi definitivo. Para o arqueólogo que achou Luzia, o fogo que atingiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro deixou uma frustração enorme.
raiva de não poder fazer nada, de ter chegado numa situação que eu espero, porque saber que não vai poder recuperar praticamente a totalidade desse material. É uma tristeza enorme, né? E agora eu olho para o futuro. Quantos museus ainda vão queimar? Bom, e agora você vai ver como funciona a conservação das peças e os cuidados que o governo dos Estados Unidos tem com o Museu de Nova York. Um retrato da importância que o país dá ao patrimônio histórico. Em exposição, 33 milhões de peças. No meio desse acervo gigantesco, o famoso esqueleto do Tiranossauro Rex, intacto. Aqui em Nova York fica um dos museus mais importantes dos Estados Unidos, o Museu de História Natural. Ele é também um dos maiores do mundo. Considerado um patrimônio americano, não são medidos esforços para cuidar das raridades que ficam aqui dentro. Só no ano passado, o museu recebeu um investimento do governo no valor equivalente a 8 milhões e meio de reais. Estas duas turistas brasileiras ficaram impressionadas. É lamentável a gente saber que as nossas autoridades postergam tudo que pudessem fazer em investimento cultural. Quando a gente chega num museu como esse aqui, a gente fica extasiado. Como os americanos preservam, como eles dão importância. Em cada sala, há pelo menos 2 compartimentos com equipamentos anti-incêndio. Sensores, alarmes e extintores estão por todos os lados, assim como as saídas de emergência. Em 2014, o Museu de Nova York teve um princípio de incêndio causado por técnicos que faziam reparos no ar-condicionado. O sistema de emergência que solta água ao menor sinal de fumaça foi acionado e o Corpo de Bombeiros controlou o fogo. Ninguém ficou ferido. Algumas peças sofreram pequenos estragos. E com toda essa situação com o Museu do Rio, outros prédios históricos começaram a ganhar atenção, né? Uma das situações mais preocupantes é com o MASP em São Paulo. Um famoso vão de 70 metros que se estende sobre 4 enormes pilares vermelhos. A fachada em longos painéis de vidro. Mais do que um museu, o prédio do MASP é um ícone de São Paulo. Uma construção imponente, mas para muitos frágil na segurança. Quem repara bem percebe, não há sequer uma escada de emergência. Há apenas uma entrada e saída que dificulta a evacuação. É que quando o prédio foi construído na década de 40, não havia muitas exigências hoje cobradas pelas autoridades, como a própria escada de emergência e o sistema de exaustão de gases. Por isso o MASP funciona até hoje, sem o laudo de vistoria dos bombeiros. O MASP abriga a maior coleção de arte ocidental da América Latina e de todo o Hemisfério Sul. São quase 8 mil peças das escolas italiana, francesa, africana e brasileira. Mas a direção do museu diz que as obras e os visitantes estão em segurança, pelo menos contra os incêndios. Em nota, ressalta que o Corpo de Bombeiros, em 2008, atestou o baixo risco de incêndio do prédio, já que é construído basicamente de concreto e vidro, materiais não combustíveis. Ainda ressalta que o museu conta com uma brigada interna contra incêndio, com 7 bombeiros que atuam 24 horas por dia, 7 dias por semana. A direção do museu ainda está trabalhando junto com órgãos de defesa do patrimônio em uma alternativa para a escada de emergência que não descaracterize a arquitetura do prédio. E pretende instalar em breve o sistema de seguros no Rio de Janeiro. O candidato tirou fotos com eleitores e prometeu dar título de posse da terra aos indígenas. A ideia é fazer com que o índio tenha autonomia sobre a sua área. Para resolver o problema com o homem do campo, eu fundirei o Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente. Álvaro Dias, do Podemos, teve um almoço na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. O candidato disse que a segurança será uma das prioridades de governo se for eleito. Armamentos pesados não chegarão para os bandidos. Na faixa de fronteira, vamos estabelecer o monitoramento com o Exército, impedindo a passagem livre
o tráfico de drogas e o contrabando de armas. Guilherme Boulos, do PSOL, se encontrou com trabalhadores no Sindicato dos Petroleiros. O candidato defendeu o papel do Estado na produção e distribuição do petróleo. O que tem sido feito com a Petrobras é um escândalo. Isso está levando ao aumento do diesel, aumento da gasolina, aumento no preço do botijão de gás. Porque a lógica é favorecer acionista em Wall Street, não o povo brasileiro. Ciro Gomes, do PDT, participou de uma sabatina promovida por veículos de imprensa. Ele respondeu perguntas dos jornalistas e defendeu uma agenda de reformas logo no começo do novo governo. Identificar no Pacto Federativo, os governadores e prefeitos, a melhor mediação com os deputados e senadores. O que persistir de impasse, promover um plebiscito e um referendo para que a população decida diretamente sobre seus destinos estratégicos. O candidato do PSDB esteve no centro de São Paulo. Geraldo Alckmin conversou com eleitores e visitou um restaurante que serve refeições a preços populares. Prometeu subsidiar o botijão de gás para famílias pobres. Para as famílias que estão no programa de tarifa social da energia elétrica, o governo vai pagar metade do valor do gás. Isso vai beneficiar as famílias mais pobres. Henrique Meirelles, do MDB, teve encontro com representantes da área de saúde no INCOR, Instituto do Coração. Mais cedo se reuniu com a ala jovem do partido e falou dos planos para a educação. As escolas municipais, estaduais de todo o país, para receberem recursos públicos adicionais, deverão também mostrar desempenho, vão ser medidas pelo desempenho dos alunos. Marina Silva, da Rede, esteve na Zona Oeste de São Paulo, onde se reuniu com integrantes de uma organização não governamental, que tem propostas de políticas públicas em diversas áreas. A candidata prometeu priorizar a educação. Nós vamos investir em educação de qualidade, treinando corretamente os professores, remunerando adequadamente, equipando as escolas e trabalhando para que a educação seja vista de forma integral. Cabo Daciolo, do Patriota, não teve compromisso de campanha. Lula, do PT, teve a candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral e vai recorrer da decisão. Ele segue preso, condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro. E a defesa do ex-presidente Lula deve pedir uma nova liminar para garantir a candidatura dele à presidência da República. As decisões são dos ministros do TSE, Carlos Horbach e Luiz Felipe Salomão. Os ministros mandaram o PT retirar a propaganda em que Lula é apresentado como candidato a presidente, para evitar confundir o eleitor após decisão do tribunal, que cassou a candidatura do ex-presidente na última sexta-feira. E fixaram multa de R$500 mil para cada veiculação. A coligação comunicou ao TSE que já alterou a propaganda, que será exibida durante esta semana no horário eleitoral. O prazo para substituir Lula na coligação vai até 11 de setembro. Até lá, o PT terá de definir se Fernando Haddad será o candidato a presidente ou se assume o risco de ficar fora das eleições. Durante esse período, Lula só pode aparecer em 1/4 do tempo de propaganda na TV ou no rádio e não pode se apresentar como candidato. Em Curitiba, onde visitou Lula na carceragem da Polícia Federal, o candidato a vice do PT disse que o partido vai recorrer ao Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio TSE. E em Minas Gerais, uma nova prática tem dado muitos resultados para pacientes com doenças derivadas do estresse. É a hortaterapia. Veja como funciona. Com 20 anos de profissão, Dário começou a perceber que apenas receitar remédios não resolvia o problema dos pacientes. Eu vi que se formava um ciclo, né? Os pacientes vão ao consultório, adoecidos, usam o remédio, resolvem aquela crise. No mês seguinte, eles voltavam com a mesma crise. Eu comecei a perceber que alguma coisa acontecia de diferente na vida dele. Ao diagnosticar que algumas doenças estavam mais ligadas ao lado emocional do que físico, o Dr. Dário buscou uma maneira alternativa para tratá-las. E foi no cultivo de uma horta que ele encontrou o melhor remédio. Aí foi só colocar a ideia em prática e fazer uma, somente para os pacientes. Tem todo tipo de planta, inclusive medicinais. A gente tem o hortelã, o saião, que é para dor de estômago. A gente tem o funcho. A iniciativa começou há 4 meses e está dando cada vez mais certo.
Paola é paciente do Dr. Dário e trouxe toda a família. Convidei o marido e os filhos e eles tiveram uma certa resistência no início, mas no final das contas toparam vir e gostaram muito. A horta fica a 50 quilômetros de Belo Horizonte. Para a Maísa, plantar é um modo de sair do estresse da cidade e estar em contato direto com a natureza. Faz bem respirar, ouvir os pássaros. Eu acho que acalma bastante a mente. Dr. Dário acredita que a horta é uma forma de humanizar a medicina e espera que outros profissionais sigam o exemplo dele. Que você olhe o paciente e não a doença do paciente, para que você possa entender exatamente o que está acontecendo com ele. Contato com a natureza é sempre importante, né? Ajuda a relaxar. Bom, e a educação básica no país piorou, viu? Um estudo sobre o assunto foi divulgado ontem. Uma vida aprendendo com os problemas da escola pública. Agora, Yasmin encara o ensino médio, etapa que teve a pior avaliação no Brasil, segundo o IDEB. O índice ficou em 3,8 pontos, quase 1 ponto abaixo da meta do governo, que era de 4,7. Os motivos, segundo a estudante, são tão claros como 2 e 2 são 4. Eu acho que a falta dos professores acarreta muito no que está acontecendo. A infraestrutura da escola também. 5 estados tiveram desempenho pior que no último IDEB em 2015 no ensino médio: Amazonas, Amapá, Roraima, Bahia e Rio de Janeiro. Isso se forem consideradas as notas das escolas públicas e particulares. Quando analisamos somente a rede pública, o desempenho cai também no Pará, em São Paulo e aqui no Distrito Federal. O IDEB leva em conta as notas de matemática, língua portuguesa e a taxa de aprovação dos alunos nos 12 anos do ensino básico. O Brasil continua abaixo da meta também do 6º ao 9º ano. A única etapa que tirou nota azul foi a do 1º ao 5º ano. Para este especialista, a educação só vai melhorar quando o Estado investir na carreira de quem ensina. Essa crise é consequência da formação do professor, que ainda é muito precária, muito focalizada na teoria. Além disso, a própria precarização do próprio ambiente escolar, com escolas depredadas, que não são suficientemente atraentes para alunos especiais. Terça-feira, 4 de setembro, e vamos então para a reportagem do dia. Cresce no mundo inteiro o número de mulheres que não querem ter filhos. Tendência que já tem nome: no mothers, não mães em português. Em alguns países, elas são quase 50% das mulheres, incluindo celebridades. Como explicar isso, hein? Será que a ideia de ser mãe ficou fora de moda, hein? Vamos ver. O momento mágico da gravidez. A emoção da hora do nascimento. Os primeiros passos da criança. As primeiras palavras. Ser mãe é o sonho de toda mulher, certo? Mais ou menos. O mundo encantado dos bebês, quem diria, já não seduz mais como antigamente. Esta é a Andréia, 40 anos, supervisora de vendas. Casada com o Wagner há 4 anos. Ela já pensou em ter filhos quando era mais jovem, mas mudou de ideia. Vai ficar pra tia? Falei, eu vou ficar pra tio, o Wagner vai ficar pra tio, e somos felizes assim, é bem próximo. Andréia explica que não quer novas responsabilidades, prefere curtir a vida com o marido. Porque a responsabilidade a gente já tem tanto na vida, se dá pra optar pra ser mais tranquilo. Se a gente já tem tanto, a gente só optou de não ter mais essa. Agora, de curtir o casal é sem dúvida, porque a gente viaja, a gente faz as nossas coisas mais tranquilo. Wagner, que já tem um filho de 23 anos do primeiro casamento, apoia a decisão da mulher. Ai, quero. Apoio ela. É minha parceira e vamos junto, sem problema nenhum. Para o casal não há dúvidas. O difícil é enfrentar o julgamento da sociedade. As pessoas, elas questionam. Mas você não vai ser mãe agora, e quando você ficar velha? Quem vai cuidar de você? Como assim você não quer uma criança na tua vida? Mas quem tem filho hoje, será que todos os filhos cuidam? Será que todos os filhos cuidam dos pais? É
É o roteiro da vida, né? Você pode ter um filho que cuida, como pode ter o filho que não vai cuidar também. Mas o que explica essa mudança de comportamento? É um processo que vem com toda a transformação do papel da mulher na sociedade, né? Então, a mulher saiu de casa em busca de conquistar a sua vida profissional, mas grande parte dos homens não entraram em casa para ocupar essa função de cuidador, tanto com a função de pai quanto do lar. Então, com todas essas evoluções, a mulher vai se sentindo muito, extremamente sobrecarregada. Segundo o IBGE, 14% das brasileiras não têm filhos. Na pesquisa anterior, o percentual era de 10%. Já nos Estados Unidos, segundo dados do governo americano, esse número chega a 47%. Como assim uma mulher não vai ter filho? Ela nasceu para isso, né? As pessoas nascem para serem mães, né? Então, só que essa é uma visão absolutamente equivocada. Esta decisão virou um movimento, Not Mothers, também conhecido como No Mo, expressão que significa não mães em português. Esse movimento de mulheres que não querem ser mães, a sociedade vê esse movimento de uma forma um pouco conservadora ainda. Como se as mulheres tivessem que ser mães, porque é natural da mulher nascer com um corpo, diríamos assim, apropriado para ter filhos. E nas ruas, o que será que os brasileiros acham disso? Tem que respeitar, eu acho que cada mulher tem a sua ideia. Nunca tive a pretensão de ser mãe, desde pequena. Eu sempre quis estudar, a minha paixão é estudar, é estar bem informada, é ler, fazer faculdade, Essa foi a minha dedicação, continua sendo. Vai pra Connecticut agora? Vamos ter que marcar outro dia. Muitas famosas já deixaram claro que não pretendem ser mães, como a atriz Cameron Diaz. Em entrevista a uma revista, ela explicou: dá muito trabalho ter filhos. Nós somos amigas esquisitíssimas. Outra que dispensou a maternidade foi a apresentadora e bilionária Oprah Winfrey. Ela explicou: eu não acho que seria uma boa mãe para os bebês, porque eu preciso que você fale comigo. Eu preciso que você me diga o que está errado. Eu não consigo descobrir o que se passa com os bebês. Not to dwell on the negatives. Renée Zellweger, a eterna Bridget Jones, não se arrepende da decisão que tomou. Filhos, segundo ela, atrapalhariam a carreira. Não preciso de crianças para ser feliz, explicou a uma revista. No Brasil, a atriz Patrícia Pilar e a cantora Alcione também decidiram não ser mães. A mesma decisão tomada pela consultora de moda Luciane. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de ser tia, que eu pude acompanhar o crescimento dos dois, e essa vontade de ser mãe, aquele desejo que eu tinha, foi estacionando. Hoje, filho não cabe no nosso relacionamento, a gente não precisa disso para ser feliz, né? Luciane e o marido Humberto adoram viajar pelo mundo. Já fui para a África 2 vezes fazer viagem humanitária, já fomos para a Jordânia fazer trabalho com refugiados, estou indo agora para a Tailândia, para Camboja e para o Vietnã fazer trabalho humanitário. E onde uma criança ia se encaixar aí? Não dá para levar criança, né? Hoje, se alguém chegar para mim e perguntar, e filhos, eu naturalmente respondo, não é o meu projeto de vida, eu não busco mais isso. Decisão que a empresária Cássia também tomou anos atrás. Minha mãe fala que desde a adolescência eu já falava que eu não queria ter filhos. E não que eu não gostasse de criança, não que eu tivesse algum problema com criança, eu gostava de brincar com os primos e tal, mas estava descolada da minha realidade. Eu achava que isso não ia fazer parte da minha vida, do meu futuro. A Cássia se casou 2 vezes, sempre viveu bem sem filhos. Tínhamos uma vida social bastante agitada e muitas viagens, 2, 3 por ano, e era isso que a gente achava que ia ser para sempre, né? Mas depois de uma destas viagens, alguma coisa mudou. E eu me perguntei, né, o que eu vou deixar?
E na volta dessa viagem, passei numa consulta de rotina e a minha ginecologista falou: eu acho que você precisa pensar seriamente mesmo, porque daqui a pouco você não vai poder nem se você quiser. E esse nem se você quiser realmente balançou bastante. Eu falei, uma coisa é a gente não querer, a outra coisa é não poder mesmo, né? E aí, conversando com meu marido, ele falou, eu acho que é uma decisão sua. E para a surpresa da família e dos amigos, aos 42 anos, a Cássia decidiu engravidar. É uma decisão que tem que vir de dentro para fora e não imposto por uma sociedade, por uma família. Eu tive a sorte de ter me dado um estalo e eu ter arriscado e ter funcionado para mim. Hoje a Mariana está com 4 anos de vida. Ela representa o meu futuro, né? Eu serei eterna através dela. Então, e a maternidade representa para mim a grande possibilidade da gente resgatar o nosso feminino. É importante compreender da onde está nascendo essa falta de desejo de ser mãe. Realmente uma fase importante para a mulher, né? E as mulheres aqui, telespectadoras, estão comentando no WhatsApp: ser mãe é o renascimento das nossas próprias vidas. Com certeza deve ser mesmo. Eu ainda não sou, mas pretendo. Durante o dia, as ruas estreitas são dominadas pelo comércio popular. Lojas de roupa e tecido atraem milhares de pessoas ao Brás, um dos bairros mais antigos de São Paulo. A história da metrópole passa por aqui. A linha do trem chegou no século XIX, na época de Dom Pedro II. Um dos pontos de parada na capital era a Estação do Brás, erguida em 1867. O prédio original ainda está de pé. No século XX, a estação foi modernizada. Passou a integrar a Estrada de Ferro Central do Brasil. As iniciais ainda estão gravadas nas velhas portas. Hoje, a estação pertence à CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Quando a noite avança, as ruas do Brás ficam quase desertas. O vai e vem se concentra em torno da estação, a mais movimentada de São Paulo. 11h30 da noite. Lá dentro, os passageiros correm atrás das últimas conexões para viajar em direção aos bairros mais distantes da Zona Leste. 3 das 7 linhas da CPTM passam por aqui. 00:30 em ponto. Os seguranças fecham as portas. E o antigo serviço de alto-falantes anuncia: mais um dia se encerra na história da Estação do Brás. Informamos que a operação de hoje chega ao seu final. Os próximos trens seguirão para as estações terminais sem retorno a esta estação. É aí que as plataformas ganham um ritmo diferente. São apenas 3 horas de intervalo para deixar tudo em ordem. Fechar a bilheteria. Como já foi o último trem, a gente está encerrando o expediente. Desligar as escadas rolantes. Checar as catracas e anotar o número de passageiros. A gente vai ver se teve mais embarque ou menos, entendeu? É tipo uma pesquisa diária que a gente faz. Dia anterior tira a diferença para saber. Hora também de fazer a manutenção nos trilhos, agora sem movimento. E de retificar a linha com esta máquina, para reduzir o vão quando os passageiros entram nos vagões. A função dela é fazer o nivelamento e alinhamento da via, tá? Então o funcionamento dela é mais ou menos esse. Literalmente ela agarra o trilho, reposiciona a via, faz uma compactação do lastro e assim ela consegue corrigir o alinhamento e nivelamento. É um trabalho quase invisível para quem pega o trem todos os dias. Quase 300 pessoas permanecem na Estação do Brás, enquanto os passageiros estão em casa, descansando. Nesse horário, o movimento para lá nas plataformas, mas o trabalho continua aqui nos bastidores. Na Estação do Brás, funciona o coração de toda a malha ferroviária da Grande São Paulo. É o centro de controle operacional. Nesse turno, da 00:30 até às 6 horas da manhã, trabalham aqui 40 pessoas,
coordenando as composições que seguem para a manutenção e, principalmente, a passagem dos trens de carga, que tem prioridade durante a madrugada. Na capital paulista, os trens de carga não têm linhas exclusivas para circular. Precisam dividir espaço com os de passageiros. Por isso, os maiores só podem cruzar a cidade nesse período. É tudo cronometrado. Entre 1 e 13h30 da madrugada, os técnicos autorizam a passagem de enormes composições. A organização é fundamental também durante a manutenção das máquinas. Os trabalhos mais complexos acontecem durante o dia, em 4 oficinas. Os trens passam por checagens periódicas e preventivas. Seu Jerônimo trabalha nessa área há 4 décadas. Quando começou, em 1978, a manutenção era coisa de quem se sujava na graxa. Acabou. Isso aí acabou. Os motores, hoje o nosso motor é corrente alternada, então o trabalho diminuiu 100%. Hoje quase tudo é feito com a ajuda de computadores. Deu, quando ele parou na estação, quanto que era o cilindro de freio? O veterano se emociona ao lembrar da longa trajetória na ferrovia. É difícil de falar, mas tudo que a gente tem é da ferrovia, que eu gosto. Sou aposentado, mas eu gosto daqui. Eu gosto. Fico aqui, não sei até quanto, mas tô aqui, gosto do meu trabalho. É um sentimento comum por aqui. O coração da estação bate com esforço e agilidade. É trabalho em cima dos trens para trocar os filtros de ar-condicionado e embaixo para checar o sistema de freios. Como é que você sabe que essa aqui tinha que trocar? É pela espessura dela. Se já gastou demais? Já gastou demais, troca. É essa segurança que deixa o Ricardo tranquilo para todos os dias fazer o percurso nesta linha, que sai do Brás em direção à zona leste de São Paulo. Há 20 anos ele conduz os trens. Cada viagem é diferente uma da outra, né? Porque um dia o trem está mais cheio, outro dia ele está mais vazio, então a própria frenagem e aceleração do trem é diferente, né? São quase 8 horas por dia sozinho aqui dentro, mas atrás dele estão 8 vagões que levam até 2.000 passageiros por viagem. Maquinistas, oficiais de manutenção, engenheiros e técnicos. Centenas de pessoas fazem esse trabalho para transportar 2.800.000 passageiros por dia em 23 cidades da Grande São Paulo. Um trabalho feito com técnica, mas também com o coração. A gente fica chegando no fim da carreira, mas gostaria de estar começando agora. Né? Eu não sei, vou continuar até não sei quando, mas vou trabalhar. Amanhã, quarta-feira, mais uma reportagem dessa série incrível sobre trens. Bom, já estamos na reta final. Você mandou sua selfie? Então fica de olho, porque você vai aparecer agora aqui. Vamos lá para as participações. O Romão, lá do Piauí, super beijo para você, viu? Edinalva, do Tocantins, beijão, Edinalva. Carlene, lá do Tocantins também, super beijo. O Antônio, Paraíba, Catolé do Rocha, cidade, beijão. Renita, Mato Grosso do Sul, beijão pra você também, viu? O Mauro, lá do Distrito Federal, Recanto das Emas, super beijo. Silene, ótima terça pra você, viu? Lá do Pernambuco. Fernando, Pernambuco também, beijão. O Francisco sempre participando, de Jaguariúna, interior de São Paulo. Lindonesa e o Vitor, Maranhão, Riachão, beijão. Até rimou. O Johnny, Juninho e a Ivani, Sumaré, interior de São Paulo. Bom, quem é do interior de São Paulo, gente, pode acompanhar também o RF News às 18h15, que eu estou apresentando lá em Campinas, ok? Já estou até fazendo o convite. Wellington e o Nel, lá do Pará, beijão.
Rildo, do Ceará, super beijo pra você, Novo Oriente. Josilene e Riquelme, lá do Ceará, beijão. Olha só o sorrisão, que coisa mais linda. Wellington de Paraibuna, interior de São Paulo. Produção, precisa encerrar? Preciso? Então, eu fico por aqui. Nós voltamos amanhã, quarta-feira. Beijão, fiquem com Deus.